Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre digestão celular. Quais são os objetivos da aula de hoje? O que eu vou apresentar para vocês hoje? Eu vou apresentar o mundo dos lisossomos, que é a organela envolvida nesse processo de digestão celular. É uma parte da célula responsável pela degradação de componentes intracelulares. Também vou falar para vocês como os lisossomos são formados a partir do aparelho de Golgi, ou aparelho golgiense, e como eles atuam decompondo várias substâncias. Também nós vamos examinar o papel dos lisossomos na autofagia, que é um processo pelo qual as células degradam componentes obsoletos ou danificados da célula. E, por fim, nós vamos abordar a função dos lisossomos na defesa imunológica, através da destruição de patógenos invasores, que serão destaques desta aula. Muito bem, os lisossomos, como falado no início desta videoaula, é uma organela responsável pela digestão intracelular. É como se fosse o estômago da célula, né? É uma organela que tem um aspecto esférico, como mostra aqui a imagem, né? Tem uma célula esquematizada aqui e evidenciada aqui tem a estrutura aqui, numa cor pink, né? Bem esférica, que é o lisossomo, que é uma organela esférica. Ao lado, você tem uma porção, um pedaço de uma célula real, né, que é uma célula vista no microscópio eletrônico de transmissão, que é um microscópio capaz de ampliar milhares de vezes um objeto. Então, eu estou vendo aqui, olha só, uma porção de uma célula, onde mostra aqui um pedaço do núcleo desta célula, e aqui no citoplasma, né, você tem um monte de organelas esféricas, né? Então, você tem aqui a mitocôndria, e aqui, com uma cor mais escura, essas vesículas, que são os lisossomos, que são as organelas envolvidas na digestão intracelular. Então, o lisossomo é uma organela vesicular, como se fosse uma bolinha, e ela contém uma série de enzimas, aproximadamente 40 enzimas hidrolíticas. O que são enzimas hidrolíticas? São enzimas que têm a capacidade de degradar, de decompor compostos orgânicos. Então, essa vesícula é uma bolsa, né, de enzimas digestórias, potentes enzimas capazes de degradar, dissolver qualquer componente orgânico, né? E estas organelas, chamada de lisossomos, como mostra aqui embaixo, né? Aqui está mostrando ela, o material do, que está sendo internalizado na célula, e aqui em lilás, né? Um lisossomo que vai se fundir com essa vesícula que contém o material internalizado. Veja que a vesícula se funde com esse material internalizado e ele despeja aqui o seu conteúdo enzimático para digerir esse componente que foi internalizado. Esse processo de digestão intracelular nós vamos ver mais à frente. Então, esse slide mostra um aspecto geral do papel do lisossomo, como ele é, e, e como que ele atua na digestão intracelular. Agora, qual que é a origem desta organela? Né? Todas as células já possuem essa organela? Sim, todas as células possuem essa organela. Então, elas são produzidas a partir de quem? Né? Então, os lisossomos são formados a partir de uma outra organela. Então, tem uma organela dentro da célula que fabrica, que produz o lisossomo. E essa organela se chama complexo de Golgi. Tá? Então, antes de falar da origem desta organela, eu queria exemplificar aqui, mostrando essa célula maravilhosa, né? Isso aqui é uma imagem que foi
trabalhada, né? Foi pintada aqui, colorida, com Photoshop e tudo mais. Mas isso aqui é uma imagem real de uma célula do sistema imunológico. Essa imagem aqui dessa célula foi obtida no microscópio eletrônico de varredura. Então, é um microscópio que analisa a superfície da célula, mostrando aqui essa célula de defesa fagocitando, né? Atacando várias bactérias que estão evidenciadas em amarelo. Então, essas estruturas aqui, ovoides, são bactérias reais, né, sendo atacadas, né, por essa célula chamada macrófago, que é uma célula de defesa. Então, células de defesa têm essa capacidade de atacar os micro-organismos, internalizar esses micro-organismos, ou seja, eles fagocitam, é como se eles comessem esses micro-organismos, e dentro da célula, dentro do macrófago, tem uma série de lisossomos que vão se fundir com estes patógenos e vão digerir estes patógenos. Então, veja que todas as células possuem lisossomos, porém, as células de defesa, ou células que têm essa capacidade de gestão de material internalizado, têm uma quantidade maior de lisossomos, ok? Então, como que os lisossomos são originados? Então, isso aqui é um esquema desse processo de fabricação, de produção de lisossomos. É um esquema de um processo intracelular, tá? Então, só para vocês tentarem se localizar. Então, aqui está a membrana plasmática. Essa parte azul aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Isso aqui está acontecendo dentro da célula. Então, veja que a produção de lisossomos, como mostra aqui na vesícula em laranja, ela surge a partir, né, é pré-fabricada aqui no retículo endoplasmático rugoso, que ela sintetiza aqui as enzimas, encapsula essas enzimas pré-fabricadas. Em azul aqui, né, tem essa vesícula que brota aqui do retículo endoplasmático rugoso, se funde com essa organela, que é a que está em verde, que é o complexo golgiense, e essa organela celular vai modificar as enzimas produzidas pelo retículo e vão empacotar essas enzimas, em definitivo, formando aqui os lisossomos. Então, os lisossomos, eles são fabricados desta forma, com a participação prévia do retículo endoplasmático rugoso, que posteriormente essas substâncias enzimáticas, né, são modificadas no complexo de Golgi, que posteriormente empacota essas enzimas, formando essas vesículas que nós chamamos de lisossomo. Veja que o complexo de Golgi também produz outros grânulos, outras vesículas, porém com funções distintas. Então, o complexo de Golgi, né, é uma organela muito importante na modificação de substâncias e empacotamento, né, dessas substâncias, formando vesículas, tanto lisossômicas quanto vesículas de secreção. Dependendo do tipo de célula, ela vai produzir essas vesículas para serem secretadas. Dependendo do tipo de célula, ela vai produzir lisossomos e essas vesículas permanecerão dentro da célula para exercer sua função dentro da célula. E aqui embaixo tem um esquema mostrando como que as enzimas são produzidas em cada compartimento aqui de produção, né? Então, aqui em azul, aqui é um evento de produção enzimática que ocorre no retículo. Em verde, mostra que a atividade de síntese, né, de produção dessa enzima no complexo de Golgi, empacotamento e formação do lisossomo. Então, aqui tem um esquema completo do processo de produção do lisossomo. Pois bem, uma vez produzido o lisossomo, esses lisossomos, então, eles são produzidos de acordo com a demanda celular. Quanto maior a atividade de digestão intracelular, mais lisossomo essa célula vai ter.
Então, veja que a célula ela tem essa capacidade adaptativa frente a uma necessidade. Então, por exemplo, se tem uma célula de defesa que esteja ali atuando num processo infeccioso, numa infecção, numa lesão, numa ferida, então essa célula que vai combater o patógeno, ela desenvolve, ela começa a produzir muitos lisossomos para ter maquinaria suficiente envolvida nessa digestão do material fagocitado. Tá? Então, veja, para que o lisossomo consiga digerir o material, esse material precisa ser internalizado na célula. Então, como que esses materiais são internalizados, né? Qual que é a origem destes materiais que são internalizados, né? Então, veja, os materiais que são internalizados nas células para serem digeridos nos lisossomos, eles são originados através de 3 processos. Então, esse material pode ser originado por um processo chamado fagocitose, pinocitose e autofagia. Então, estes são os 3 processos que vão dar origem ou vão internalizar ou estar envolvidos no processo de digestão, de captura, desculpa, deste material lisossômico, desse material a ser digerido nos lisossomos. Ok? Então, aqui esse esquema mostra as duas vias, né? Não as 3 vias, mas as 2 vias de internalização de material a ser digerido pelo lisossomo. Então, o material pode ser pinocitado, né, que nós chamamos de pinocitose de fase fluida, que é um processo de internalização de partículas em solução. Tem um outro processo, né, que pode ser capturado, né, ou seja, macromoléculas, moléculas extracelulares que podem ser capturadas para serem digeridas através da endocitose mediada por receptores. E aqui tem o processo de fagocitose, que é um outro processo de internalização de micro-organismo ou qualquer resto celular, célula morta, vai ser internalizada por esse processo de fagocitose. Tá? Por fagocitose. Veja que tanto a pinocitose quanto a fagocitose vai gerar aqui uma invaginação de membrana, esse material vai ser invaginado pela membrana plasmática, né? Parte da membrana plasmática, né? Vai envolver esse conteúdo e internalizar. Esse material vai ser internalizado na célula. E lá no citoplasma, essas vesículas vão se fundir com os lisossomos. Então, que você tem os lisossomos, e aí os lisossomos vão se fundir nesse material pinocitado ou fagocitado, e assim provocar a sua digestão. Tá? Então, veja, a origem do material que será digerido dos lisossomos ocorre através desses 3 mecanismos. E eu demonstrei 2 deles aqui nessa imagem, e o terceiro mecanismo vou mostrar mais abaixo. Então, com mais detalhes, aqui mostra como que o material ele é internalizado na célula para ser digerido. Então, o patógeno, por exemplo, pode ser vírus, pode ser uma bactéria, pode ser, por exemplo, restos de células mortas. Então, elas são eliminadas, limpadas de um tecido, de um órgão, através da fagocitose. Então, nosso corpo tem células que funcionam como se fosse células que limpam locais que possuem células mortas, células necrosadas, eliminam patógenos. Então, esse mecanismo é muito importante no processo de defesa, tá? E no processo de limpeza de locais onde tem tecidos danificados. Então, essas células capazes de fagocitar restos de células e micro-organismos são chamados de macrófagos, né? Só que não são só os macrófagos. Tem macrófagos, tem neutrófilos, tem células dendríticas. Então, existem uma gama de células de defesa
capazes de fazer esse processo de fagocitose. Tá? Então, aqui, o processo de fagocitose envolve 4 etapas, né? Então, não é uma etapa, não é um processo simples. Então, para ocorrer a fagocitose, a célula tem que ser capaz de reconhecer, né, a estrutura a ser internalizada, né, que pode ser um patógeno, pode ser um resto celular. Então, a célula tem que ter essa capacidade de reconhecimento, essa célula tem que ter a capacidade de aderir essa estrutura, internalizar por um processo de invaginação, e aí você, por fim, tem a internalização, formando aqui o que nós chamamos de fagossoma. Então, o material internalizado aqui pela membrana plasmática forma aqui o fagossoma. E esse fagossoma será, é, é, vai se fundir, né, com os lisossomos, representados aqui como vesículas azuis, né? Então, essas vesículas vão se fundir com o fagossoma e despejar seu conteúdo enzimático para digerir, para matar esta bactéria, mostrando assim o papel, a relevância dos lisossomos nessa atividade de defesa. Já na endocitose ou pinocitose, que são mecanismos de internalização de partículas em solução, diferente da fagocitose, que internaliza estruturas grandes como bactérias, restos celulares. A endocitose internaliza macromoléculas que estão dissolvidas, que estão diluídas em solução. Por isso que o termo pinocitose, né, é usado para esse processo, porque pino significa beber. É como se a célula estivesse bebendo partículas em solução. Né? Então, existem 2 formas de pinocitose. Uma que é chamada de pinocitose de fase fluida, que é uma espécie de pinocitose de internalização não seletiva. Tudo que tiver na superfície da célula vai ser internalizada pela membrana plasmática, formando uma vesícula, e essa vesícula vai se fundir com o lisossomo. E o lisossomo vai digerir esse material pinocitado, que posteriormente vai ser utilizado pela célula para alguma função celular, e o que não for aproveitado será eliminado. Outro processo de pinocitose é a pinocitose mediada por receptores, que também é chamada de endocitose mediada por receptores. Ou seja, as partículas que serão internalizadas serão aquelas que tiverem afinidade por receptores da membrana plasmática. Está vendo essa estrutura em Y? É como se fosse um receptor, uma proteína de membrana plasmática que a partícula vai se ligar e essas partículas ligadas a esses receptores serão internalizadas, né? Como mostra aqui no esquema, essa vesícula com as partículas ligadas aos receptores. Posteriormente, aqui o lisossomo se funde, vai mudar o pH do interior dessa vesícula e os conteúdos, né? As partículas internalizadas serão soltas ali, digeridas e destinadas para o local adequado da célula, ou será reaproveitado pela célula. Já na autofagia, que é um processo de eliminação de organelas envelhecidas, é outro evento onde tem a participação dos lisossomos. Então, quando a célula ela vai envelhecendo, os seus componentes celulares, né, as suas organelas, também vão envelhecendo. E uma forma que a célula usa para eliminar essas organelas velhas ou danificadas é através por esse processo de autofagia, que está demonstrado aqui nessa imagem ao lado. Né? Então, você tem aqui um material envelhecido, intracelular, o lisossomo envolve esse material envelhecido e leva para um sistema de digestão, né? Que é um sistema lisossomo-endossomo, que eu vou explicar mais à frente, que é a participação do lisossomo com o sistema endossomal. Né? Então, veja, todo o material que é digerido pelos lisossomos via fagocitose, pinocitose ou autofagia, eles são, depois digeridos, canalizados, levados para um compartimento chamado endossoma. Endossoma, que é uma vesícula maior que capta esse material digerido. É como se fosse o correio da célula
e esse endossoma vai endereçar os materiais digeridos. Pode ser aminoácidos, pode ser carboidratos. Então, todo esse material digerido é reaproveitado. É como se fosse uma usina de reciclagem. Então, ele não vai descartar tudo. Alguns componentes serão reaproveitados pela própria célula, como fonte energética, como material estrutural, e aquilo que não foi reutilizado será eliminado. Então, como eu havia dito, o sistema lisossomo-endossomo é um sistema novo, né? Tem poucos estudos sobre essa relação entre o lisossomo e o endossoma. Mas aqui tem o material que está sendo internalizado, né, por pinocitose, ele se funde com o lisossomo. Este material digerido ele vai para o sistema endossomal de reciclagem, e o sistema endossomal é que vai endereçar essas partículas para os locais adequados da célula para serem reaproveitados dentro da célula. Então, aquilo que não for ser utilizado, né, então foi digerido, foi distribuído, e o material que não for ser utilizado, ele é eliminado da célula, ele é secretado, ele é jogado fora. Esse processo de eliminação, como mostra aqui no esquema, né, então você tem um processo inverso, né? Então você tem um material que foi digerido, e aquilo que não for ser aproveitado, ele é exocitado. Esse processo se chama exocitose, quando a célula elimina uma vesícula contendo resíduos celulares ou até mesmo vesículas de secreção. Então, a exocitose é um processo de eliminação de resíduos, mas também é um processo de secreção de substâncias boas, como acontece, por exemplo, com as glândulas salivares. As glândulas salivares, como mostra aqui, por exemplo, você tem uma célula cheia de grânulo de secreção, esses grânulos se fundem e o seu conteúdo é jogado para fora. Esses grânulos não são lisossomos, são grânulos que contêm outras substâncias da célula, que serão secretadas para exercer seu papel fora da célula. Tá? Então, esses grânulos que são secretados com substâncias boas também saem por um processo de exocitose. Então, a exocitose não é um mecanismo de eliminação de resíduos que não serve para a célula. É um processo de eliminação. Todas as vesículas que são eliminadas da célula são eliminadas por um processo chamado exocitose. Pode ser tanto resíduos celulares quanto secreções boas, substâncias boas, que vão exercer seu papel fora da célula. Então, veja, para encerrar, esse material que foi digerido pelos lisossomos, ele tem três destinos. Ou ele vai permanecer na célula, né? Ou seja, o material foi internalizado por pinocitose, fagocitose, ou por autofagia, ele foi digerido, ele foi levado para o endossoma, e aí o endossoma vai destinar esse material digerido. Ou ele vai permanecer na célula, como fonte energética, como material estrutural, os aminoácidos, enfim, ou ele vai ser eliminado por exocitose, como mostrei anteriormente, ou ele vai ficar acumulado na célula como corpo residual. E esses corpos residuais, eles não saem da célula, eles não servem para nada, mas também, não é que eles não servem, é que não se sabe o seu papel na célula. Então, esses corpos residuais, chamados de lipofuscina, é um pigmento acastanhado, né, que se acumulam em algumas células, especialmente células que têm um tempo de vida longo, como é o caso dos neurônios e as células cardíacas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero também que vocês aprofundem sobre esse tema. Até mais.